Quais os conceitos de hidrostática e o princípio de Pascal? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento conteúdo das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. E eu falo aqui de São Paulo, comenta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo. Para quem já acompanha aqui no canal, reparou que eu estou usando muletas? É que há uns dias eu sofri um acidente de moto. Não foi nada grave, mas eu tive uma fratura no joelho e eu tive que fazer uma cirurgia para colocar uma placa e alguns parafusos. Por enquanto eu não posso apoiar o pé no chão, mas em breve eu vou estar 100%. Agora vamos para o vídeo? A hidrostática estuda o comportamento dos fluidos em equilíbrio estático, ou seja, na ausência de movimento. Essa área envolve conceitos como densidade, pressão e empuxo, e nos permite entender o funcionamento de caixas d'água, tubulações e represas. Agora vamos ver cada um desses conceitos? A pressão hidrostática é a pressão que o fluido exerce nas paredes do recipiente e é diretamente proporcional à profundidade. Ou seja, quanto mais profundo, maior a pressão. De acordo com o teorema de Pascal, a pressão é distribuída uniformemente sobre um fluido. Ou seja, todas as partículas que estiverem na mesma profundidade vão ter a mesma pressão. As unidades de pressão mais comuns são Pascal, ATM, que é a pressão atmosférica, e milímetros de coluna de mercúrio. A densidade é muito importante no estudo dos fluidos e na hidrostática, pois ela mede a quantidade de matéria num determinado volume. E a densidade ela é definida com base na água, onde 1 litro tem exatamente 1 kg ou 1 metro cúbico tem exatos 1000 kg. A partir da densidade nós podemos saber se um objeto vai flutuar ou afundar. Se a densidade do objeto for maior que a do fluido, ele vai afundar. Se a densidade do objeto for menor que a do fluido, ele vai flutuar. O empuxo é a força que um fluido exerce sobre um objeto mergulhado em seu interior, como apresentado aqui. Nós temos uma esfera mergulhada num fluido. Existe uma força aplicada nela para baixo, que pode ser a força-peso, ou uma outra força que nós aplicamos. E o empuxo é uma força contrária, sempre para cima. E a força do empuxo é igual à força-peso do fluido deslocado. Um exemplo da força-empuxo é quando nós entramos numa piscina ou no mar, por exemplo, que nós sentimos nosso corpo mais leve, mas na verdade o nosso peso é o mesmo. O que está acontecendo? Quando nós entramos na piscina ou no mar, nós deslocamos um pouco de água. E a força do peso dessa água é a mesma força que nos empurra para cima. Por isso que a gente aparenta estar mais leve na água. As principais fórmulas utilizadas na hidrostática são para determinação de pressão e empuxo. E aqui estão algumas delas. Por exemplo, ΔP igual a dG ΔH. ΔP é a diferença de pressão, D é a densidade, G é a gravidade e ΔH é a diferença de profundidade. Por exemplo, se nós tivéssemos nesse fluido aqui um objeto nesta profundidade e outro objeto nesta profundidade, qual que é a diferença de pressão que eles recebem do fluido? Nós colocamos nesta fórmula aqui. Esse ΔH é essa diferença de altura entre eles, de profundidade. O teorema de Pascal, ele nos diz que a pressão é igual a força dividido pela área. E se nós tivermos dois objetos, o que nós temos? A força no objeto 1 dividido pela área 1 é igual à força 2 dividido pela área 2. Ou seja, a pressão de 1 é igual à pressão de 2. E por fim, nós temos o teorema de Arquimedes, que nos diz que E igual a dGV. Mas o que é isso? E é o empuxo, aquela força de empuxo que a água nos empurra para cima. D é a densidade do fluido. G é a gravidade do local. E V é o volume de fluido deslocado. Agora vamos ver a resolução de alguns exercícios de hidrostática? No oceano, a pressão hidrostática aumenta 1 atm a cada 10 metros de profundidade. Um submarino a 300 metros de profundidade tem sua pressão interna de 1 atm. Qual é a diferença entre a pressão interna e a pressão externa desse submarino? Bom, vamos fazer um desenho aqui, então. Nós temos aqui o nível da água, o submarino está aqui embaixo. Aqui nós sabemos que tem 300 metros. E aqui em cima existe uma pressão de ar, que vale 1 atm. É a pressão atmosférica no nível do mar. Então, primeiro, vamos descobrir a pressão externa. Pressão externa é quanto? Bom, vamos pensar. Aqui nós temos 300 metros de água. Para cada 10 metros de água, nós aumentamos 1
ATM. Se nós temos 300 metros de água, quantos ATM nós teremos? Bom, aqui a gente pode cortar um zero e cortar um zero. Daqui para cá, nós fizemos vezes 30. Então, daqui para cá, nós temos que fazer vezes 30. Então, aqui nós teremos 30 ATM. Mais esse 1 ATM daqui, a pressão externa é de 31 ATM. Maravilha! E a pressão interna? A pressão interna é de 1 ATM. Então, quanto que é a diferença de pressão? A diferença de pressão, ΔP, é igual a pressão externa menos pressão interna. Então, a diferença de pressão é quanto? Pressão externa nós calculamos, 31 ATM. A pressão interna é de 1 ATM. Então, a diferença de pressão é de 30 ATM. Uma balsa com 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 a quarta quilogramas transporta carros para uma ilha. Supondo que todos os carros tenham 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas e que a densidade da água seja 1000 quilogramas por metro cúbico, determine a quantidade máxima de carros que ela pode transportar. Bom, nós sabemos que a densidade é igual a massa sobre o volume. A densidade, ele falou que é 1000. É igual a massa. Quanto que é a massa? A massa da balsa, que é 4 vezes 10 elevado à quarta, mais x. O que é x? A massa dos carros, no total, dividido pelo volume, que é de 100 metros cúbicos. Agora, a gente pega esse 100 e multiplica, né? Então, 1000 vezes 100. Nós vamos ter que 10 vezes 10 à quarta. E esse 4 vezes 10 à quarta que estava aqui, ele passa para cá subtraindo. Então, menos 4 vezes 10 à quarta é igual a x. 10 menos 4 vai dar 6, né? Então, 6 vezes 10 à quarta, vou colocar o x do lado esquerdo, tá? O que é esse valor de 6 vezes 10 à quarta? A massa dos carros. Agora, o que nós temos que fazer? Descobrir quantos carros. Nós sabemos que um carro tem 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas. Quantos carros nós vamos ter em 6 vezes 10 à quarta quilogramas? O que nós temos que fazer aqui? Multiplicar cruzado? Então, 1,5 vezes 10 ao cubo vezes x é igual a 6 vezes 10 à quarta. Passando esse termo dividindo para lá, então, x vai ser igual a quanto? 6 vezes 10 à quarta, dividido por 1,5 vezes 10 ao cubo. Quanto vai dar isso aqui? 6 dividido por 1,5 dá 4. 10 à quarta dividido por 10 ao cubo, a gente subtrai os expoentes. Então, 4 menos 3 dá 1. 4 vezes 10. Então, x vai ser igual a 40 carros. Esse é o máximo que essa balsa pode transportar. Uma força de 1000 N é aplicada sobre uma área de 2 metros quadrados, resultando em P1. Se uma força de 250 N for aplicada em uma área A2, resultando em P2 igual a P1, qual a medida da área A2? Bom, nós sabemos que a pressão é o quê? É a força sobre a área. Se P1 é igual a P2, o que nós temos? A força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Vamos usar esta fórmula aqui para calcular? Então, quanto vale a força 1? 1000 N. E a área 1 é 2.
é igual à força 2, que é 250, dividido por A2, que nós não sabemos. Agora, o que nós temos que fazer? Multiplicar cruzado. Então, 1000A2 é igual a 2 vezes 250. Para nós isolarmos o A2, o que vai acontecer? 2 vezes 250 dá 500, dividido por 1000. Então, nós podemos cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. A2 vai ser quanto? 5 dividido por 10 é meio. Então, 0,5 metros quadrados. Em um recipiente em formato de U, são colocadas determinadas quantidades de água e uma substância X, que não se mistura com a água. Após o equilíbrio do sistema, a altura do lado da água é de 0,6 metros e a altura da substância X, 0,4 metros. Sabendo que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, calcule a densidade da substância X. Bom, nós sabemos que H1 vezes D1 é igual a H2 vezes D2. O que é isso? A altura de 1 vezes a densidade de 1 é igual à altura de 2 vezes a densidade de 2. Vamos chamar esse aqui de x e esse aqui de água. Quanto que é a altura de x? É 0,4. Então, 0,4 vezes a densidade de x é igual à altura da água, é 0,6. 0,6 vezes a densidade, que é 1000. Então, passando esse 0,4 dividindo, a densidade de x é quanto? 0,6 vezes 1000 dividido por 0,4. Bom, 0,6 por 0,4 dá 1,5. Então, a densidade de x é 1,5 vezes 1000. Então, a densidade de x é igual a 1.500 quilogramas por metro cúbico. Essa aqui é a densidade da substância X. Viram que ao ler o exercício nós precisamos interpretar o que ele pediu e quais informações ele nos deu, para então nós sabermos os mecanismos de resolução ou as fórmulas a serem aplicadas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.